você falou uma coisa que é interessante, mas o empresário, ele tem um viés do marketing muito forte. O marketing, quando a gente pensa no marketing como base, que é vender algo, você levar algo para o mercado, o empresário ele tem que fazer isso o tempo inteiro. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente. Um podcast que quer, acima de tudo, te ajudar a ampliar sua consciência, sua visão sobre si mesmo, sua visão de mundo. E cada dia a gente traz um convidado. Hoje nós vamos estar com uma pessoa muito especial, que eu estou aprendendo muito. O Alexandre Tille, que é formado em administração com ênfase em comércio exterior, pós-graduado em marketing e gestão de negócios, empresário, sócio da Automarket Brasil, que eu já vou dar boas-vindas para ele mesmo contar como é que a gente se conheceu. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, Ari. Obrigado pelo convite aí. Obrigado por fazer essa rápida introdução aí um pouco sobre o que é a minha história aí como profissional. Acho que para falar um pouco aí, a gente tem esse histórico aproximado de comunicação de uma certa forma, né? Você também tem essa comunicação, então acho que gerou essa conexão entre a gente. E, de novo, obrigado aí pelo convite. Acho que dois mineiros se reconhecem bem, né? Então, não tem como deixar de falar, porque quem está participando com a gente vai escutar o sotaque mineiro. Pelo menos o meu tá aí firme ainda, então é onde tem a nossa principal conexão aí, que é a raiz da mineiridade. Eu acho que é a identificação, né? Sim. A gente numa reunião corporativa, olha de lá, olha de cá. Sim. Eu, quando mudei para São Paulo, trouxe uma frase que causou um certo desconforto, mas, claro, é um slogan, né? Mas na época, em 2020, eu falei, olha, se você tem mais de 30 anos e é paulistano, talvez você não sabe o que é marca digital. Claro que isso foi uma frase de efeito, etc. Causa impacto. Mas tirar do figurativo eu introduzo para você, quando a gente se cruzou e eu vi o seu jeito mineiro de fazer as coisas, a consistência, o carinho, o cuidado. E eu não sei, eu acho que eu não cruzei nos últimos tempos com alguém que sabe tanto marketing quanto você. Mas não é o seu único saber, né? Você tem vários. Mas antes de começar a contar a sua história, faz sentido o que eu estou dizendo? Você resume um pouquinho, um profissional de marketing, empresário, para começar e depois nós uma história. Então, conta um pouquinho só para começar. Então, como um bom mineiro aí, falando um pouco de mim, sou administrador, né, formado em administração com comércio exterior em BH, pela UNA. Minha pós-graduação também foi para essa área, tanto seguindo para a área de gestão de negócios, sempre tive o objetivo aí como entrar para a área para empreender e ser um empresário de uma certa forma. E por isso a busca por conhecimento em gestão de negócio e marketing, que sempre foi... Eu descobri, né, durante a faculdade até, que foi a minha origem desde o início. Eu acho que eu já nasci com essa vontade de trabalhar com marketing e fui desenvolvendo em cima disso. Eu não sei não, porque assim, o que eu vi que me influenciou demais e me ensinou muito foi o empresário, né? Sim. Porque a gente busca referências, né? Sim. E quando eu vi você interagindo, falando, fazendo, para mim é uma referência muito importante, até para eu aprender o que eu devo fazer ou não como empresário, porque às vezes a gente quer abraçar as coisas na vida, né? E nem todo mundo tem habilidade de gestão e tudo. Nós vamos voltar nessa história para saber de onde veio, mas só para finalizar essa parte, então você é especialista em marketing, é empresário. Sim. E mais. E eu acho que você falou uma coisa aí que é interessante, mas o empresário, ele tem um viés do marketing muito forte. O marketing, quando a gente pensa no marketing como base, que é vender algo, você levar algo para o mercado, o empresário ele tem que fazer isso o tempo inteiro. Você tem um processo de convencimento, né? Eu estava lendo um artigo hoje, inclusive, sobre isso, falando que como o burnout pro executivo. E como que isso acontece. Porque para a equipe ter o burnout, estar estressado e ter um problema, tem que compreender e entender. Mas quando você é o cabeça da empresa, né? Você não pode... Não deveria, mas pode, né, claro, ter um burnout. E é isso, você tem que vender algo, você tem que vender uma predisposição como pessoa, como profissional, em momentos, às vezes, que você não está bem. Então, você tem um papel do marketing ali, de uma certa forma, sempre preso ao empresário também, que é se vender, de alguma forma, né, para convencer, para poder trazer o lado positivo da coisa.
sendo real, né? Porque marketing por si só ele não vende se não for real. Então, acho que segue um pouco nessa linha de conexão. Mas antes de entrar nessa história toda, né, nós vamos começar a sua história. O que você falou aí para mim que chama atenção é essa capacidade de resiliência, eu venho da área médica, então quando eu ainda estava na medicina assistencial, é uma situação que assim, mas se o médico que está toda hora com a pessoa da ponta falhar e tiver burnout, como é que vai ser? Exato. Então, é uma cultura que você começa a viver, não, você não pode falhar, você não pode fazer. Tudo mudou, o mundo é outro, mas é o que você falou. O empresário põe o pão na mesa de todo mundo. Você tem um time, acho que de 35 pessoas, né? E aí, ou seja, essa capacidade de se manter um controle emocional, trabalhar horas a fio é muito forte. Né? Exato. É exercício diário. Mas impressionante. Que quando é feito com prazer, eu acho que ele vai natural, né? Então, ele acontece naturalmente e flui. Então, você acha outras válvulas de escape aí para poder... Relaxar, né? Exatamente. Tem que ter também. E antes de continuar, também você falou uma coisa de marketing que eu acho muito importante. Eu, quando decidi mudar de profissão, fui para ficar um ano na Holanda e lá eu fiquei dividido numa faculdade de medicina que eu frequentava, mas o meu objetivo foi estudar marketing. Bom. E lá o meu orientador, o Stefano Puntoni, que hoje está em Wharton, ele foi um dos primeiros a desfazer essa visão que marketing é uma coisa para vender coisa que não funciona. Sim. Ele falou, não, então se você tem um problema de um produto que não funciona, que é ruim, isso não é um problema do marketing. O marketing vai ajudar a encontrar a melhor proposta de valor, etc. Então, nós vamos conversar disso hoje, mas eu queria só que você fizesse um comentário inicial. Eu sinto que no Brasil a palavra marqueteiro é associada a um certo... como tem no filme Elvis agora, né? Que na verdade o filme do Elvis não é sobre o Elvis, é sobre o Coronel Parker, onde ele é ilusionista e vigarista. Exato. Pelo menos é o juiz de valor que eu estabeleci de ver o filme. E eu queria que você comentasse. Você fala que é marqueteiro. Nossa, no Brasil você tá liquidado. E aí, como é que é? Só antes de a gente contar essa história. Sim. Como é que é lidar com isso, Alexandre? Eu acho que vai muito na consistência, como você disse no início aí. Eu acho que realmente o profissional levar essa consistência faz tirar qualquer característica associada a um título, né, marqueteiro, profissional de marketing, seja o que for. E existe também uma conexão do marqueteiro com a política, né? Então, também tem essa questão que no Brasil, por questão política, o marqueteiro é o cara que está fazendo a campanha do político e aí o cara ele vai esconder várias coisas para poder colocar em ascensão algo que não é real, às vezes, para ganhar voto. Então, assim, tem essa associação também pelo lado político, acho que por isso que também traz um pouco disso. Duda Mendonça, né? Ou seja, exato, o cara a história que a gente já tem. Ou seja, você vê o que vem na Duda Mendonça. Exato. Pelo jeito era um ótimo profissional. Excelente. E exatamente. não quero comentar, mas concordando com você, ontem, na Hora do Brasil, eles estavam falando sobre a figura do lobista. Sim. E o lobista não é conhecido no Brasil, mas a gente sabe que para o Brasil entrar na Organização Mundial do Comércio, se não me engano, tem uma série de coisas que o Brasil tem que evoluir. E a gente sabe que do mundo é natural as pessoas defenderem interesse. Sim. Então, a minha impressão é que a não regulamentação do Brasil de uma série de coisas, a precarização da legislação, cria essas anomalias que, eu não sei, mas eu acho que é muito melhor quando há uma regulação, quando todo mundo sabe o seu papel. E acho que é isso, Alexandre. Mas e junto disso é a consistência de novo, né? Então, quando você tem um profissional de marketing que ele como você disse muito bem agora também, o profissional de marketing ele não vai conseguir mudar um produto ruim. Sim. Ele não consegue mudar uma cultura corporativa negativa. Ele não é responsável por fazer a transformação digital e tecnológica da empresa porque o marketing é digital, então tem que fazer tudo. Não, o marketing ele é um pedaço de um todo, né? E o profissional de marketing faz parte desse todo e ele vai contribuir com várias frentes, não só digital, né, para comunicar e fazer aquilo acontecer. Então, é o risco aí do marqueteiro realmente... o marqueteiro resolve tudo. Não resolve. Ele resolve o que é dentro da capacidade dele, dentro do que é da área de marketing, né? Então... Alexandre, aí nós vamos começar na sua infância, que assim, pra você contar a sua história, porque o que mais me chamou a atenção quando a gente começou a interagir é que, falando estereótipos que a gente está comentando, quando eu te conheci, assim, tudo...
você não faz aquele estereótipo clássico do que as pessoas imaginam ser o marqueteiro, né? Aquele indivíduo que acordou, né? Adorei uma pessoa disse outro dia uma pessoa disse isso sobre o LinkedIn. As pessoas acordam, tropeçam em alguma coisa e encontram a solução para o mundo. Né? Tão fácil. E aí você, nesse estereótipo que às vezes as pessoas imaginam, não é o caso. Mas talvez a gente possa começar já da sua infância, 0 a 7 anos, onde você estava, porque essa palavra consistência para o mineiro é muito importante. E talvez o mineiro, nesse sentido, aqui em São Paulo, nos ajude a abrir porta, porque em Minas a gente é muito cobrado assim, né? Se as coisas não forem muito... lá em Minas o indivíduo que é vigarista mesmo. Sim. E a gente é muito cobrado. Então vamos começar. Usando a lógica dos setênios, conta pra gente, onde é que você estava do 0 aos 7 anos? Boa. Em BH. Então, nascido lá. Então, minha família é de Minas, interior de Minas. Meus pais são de 2 cidades do interior. Então, nasci em BH e do 0 ao 7, primeira infância, né? Então, momento ali de desenvolvimento. Sou o temporão da casa, então, como dizem em Minas, também o rapa do tacho. Então, tem uma diferença de 8 e 13 anos para minhas irmãs. Então, eu cresci num ambiente adulto, praticamente, né? Então, sempre teve pessoas mais velhas ao meu redor. E até isso me trouxe um pouco do lado profissional, do lado do empreender, acho que está associado a isso também. Mas, de qualquer forma, foi a época de diversão pura, né? 0 ao 7 é ótimo, você está em desenvolvimento. Então, estudava em colégio grande, que tinha espaço, tinha pátio, brincava à vontade. Então, sempre foi uma época muito boa aí de vivência do 0 ao 7. E que a gente sabe que é tão importante, né? Exato. Interessante, temporão com irmãs. Sim. Bom, essa primeira infância aqui, como diz o outro, nós vencemos. Exato. E 7 a 14? Boa. Também, continuava lá, né? Então, sempre em BH. E início aí de 14, chegar nos 14, já fase de pré-adolescência, né? Já escolhendo algumas coisas aí com olhar... Sempre o profissional teve presente nisso, sempre eu tive essa vontade. E com 14 eu comecei a enxergar um pouco do lado da criatividade. Foi uma época que eu falei, existe as propagandas, as publicidades na televisão, o que acontece ali é interessante e tal, então já me chamava a atenção. No colégio eu sempre tive envolvido em coisas que eram associadas à comunicação, então sempre tinha isso. Quando tinha que ler alguma coisa eu estava feliz de estar lá na frente, quando tinha que apresentar alguma coisa eu apresentava feliz, não era problema nenhum. Então sempre isso de levar algo, criar e apresentar algo sempre fizeram parte aí da primeira, lá no início mesmo, na alfabetização, como nessa fase aí também. Então, foi uma fase que eu comecei a enxergar já um pouco desse lado da criatividade. De novo, tendo irmãs mais velhas e elas já entrando num período de faculdade, eu comecei a perceber o que elas faziam e falei, tem um lado da criatividade. Lá em casa temos a criatividade solta para todos, né? Eu tenho a minha irmã mais velha, ela trabalha com moda, com criação. E, além disso, é artista plástica, então tem esse lado da criatividade. A minha irmã do meio veio do mundo do marketing também, então foi até uma grande inspiração minha sobre marketing. Então, trabalhou muito com marketing, buscou fora conhecimento sobre marketing também e publicidade. Então, tem esse lado criativo. Né? Meu pai, empreendedor, desde sempre, então sempre teve a criatividade. Minha mãe também. Mas vamos falar um pouquinho mais da coisa que você citou da sua irmã, né? Da moda. Eu sinto que em Minas Gerais, o mineiro é assim, né? Como diz o outro, Carlos Drummond, né? Minas, só mineiro sabe, não dizem nem a si mesmo revelava o segredo chamado Minas. Então, Minas, né? A gente pode dar exemplo aqui do Grupo Corpo, Inhotim, Ronaldo Fraga. Tem um lado criativo muito forte, Clube da Esquina. Sim. Tem um lado criativo muito forte, mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Ao mesmo tempo que a gente é referência, parece que o mineiro... Eu vou falar da minha história para conectar. Eu fui criado em Barbacena. E lá em Barbacena tem um grupo de teatro chamado Grupo Ponto de Partida, que tem apresentação em mais de 40 países, já ganhou todos os prêmios. Mas parece que o mineiro, apesar disso tudo, ele não gosta de mostrar. Comenta isso um pouquinho, Alexandre, porque... Quem não é de lá, não sei se consegue tangibilizar isso. Acho que existe uma dificuldade. É cultural, é fato, né? Isso, o mineiro ele é tradicional, é um fato. E tem essa questão
da família, para dentro ali, sempre, né? Tá todo mundo, muita gente próxima sempre, né? Família grande, mesa comprida com muita gente sentada, muita comida e tal, mas sempre muito ali. É o grupo fechado ali. Então, isso eu acho que gera, em alguns mineiros, essa dificuldade de se expor, né? De estar, de alguma forma, aberto para o mundo, realmente. E aí fica preso naquele grupo ali. Acho que vem muita tradição. Tem perdido muito, porque aqui em São Paulo mesmo a gente encontra com vários e vários mineiros. Fico extremamente feliz por isso. Grandes marcas mineiras fazem esse papel aí, não só Brasil, mas global. E tem aparecido aí de certa forma, mas eu acho que está bem ligado à tradição, porque mesmo as grandes marcas aí, você percebe que o mineiro ele sempre volta na raiz ali e tem aquela base ali de referência, né? Então, acho que vem mais da parte da cultura mesmo, da parte cultural nossa. Eu vivi uma coisa no passado, quando eu decidi me subespecializei em neurologista, na época eu trabalhava com dor de cabeça, eu visitei alguns centros, já estava em Minas, no Rio e São Paulo, né? E eu vi uma coisa muito forte ali, eu falei... Poxa, BH, Belo Horizonte, já tem lá o bairro dos funcionários, né? Sim. Então, ou seja, é uma cidade também que foi desenvolvida para ser a capital do estado, planejada. Que coisa, né? Uma cidade planejada virou o que virou. Hoje, acho que a grande BH já deve estar com 6, 7 milhões. Mais ou menos né? Isso. O Rio é um lugar da corte, né? Então, é um lugar que vem Dom João VI, 1824, um lugar que sabe fazer a corte como ninguém. Exato. E aqui onde nós estamos, aqui nessa São Paulo, parece que o povo nasceu para trabalhar, né? Ou seja, esse ritmo quase frenético e tudo. Então, essa diferença dos três parece existir. Mas eu te faço uma pergunta. Por outro lado, Minas, nem todo mundo sabe, começa a viver um boom de tecnologia. Sim. E hoje a gente tem o São Pedro Valley. Vou devolver para você que você sabe disso muito mais que eu. Depois você vai contar por quê na sua história. Mas Minas tem unicórnio, né? Hotmart. Então, depois a gente volta na sua história. Que BH é essa que muita gente não conhece? O mercado de tecnologia em BH ele realmente teve uma grande expansão. O São Pedro Valley foi um pioneiro em relação a isso, né? Então, hoje você tem tanto o São Pedro Valley quanto tem um outro também perto da Federal, que eu esqueci o nome aqui agora. E você tem grandes nomes. Então, você citou o Hotmart, você tem uma Rock Content, que é uma empresa focada em marketing de conteúdo, que também é um grande caso de sucesso. Simpla. Né? A própria Simpla, exatamente, coordenando os grandes eventos. Max Milha também está lá, exatamente. Então, você tem grandes nomes. Você tem o Gustavo Caetano também, que é um cara que ele fala aí para o mercado sobre o mundo digital. Então, você tem várias pessoas. Ele é considerado o Zuckerberg brasileiro? Tem gente que fala da Sambatec, né? Sim. Eu acho que ele é um dos pioneiros. Eu considero ele como um dos pioneiros. Então, acho que tem essa referência dele aí por realmente ter qualidade, saber o que está fazendo. E faz muito bem feito, né? Então, Sambatec é um caso de sucesso, com certeza. E ele fala de um jeito mineiro assim... Ele tem a raiz. Né? Eu estava num evento recente, chama Do It Now. Tem todo ano, para quem não conhece BH, no Teatro Brasil Valurec. Sim. Que fica, para quem não conhece lá, né? Quando o Cruzeiro e Galo e futebol e América vai comemorar, vai na Praça 7, que é como se fosse o coração da cidade. Ali pertinho o Teatro Brasil Valurec, né? Todo ano tem um evento do Mário da Maturo, um cara super querido. Eu fui esse ano no evento e eu não assisti a aula do Gustavo. Eu estava com meu time, como diz BH, e tudo, né? Belo Horizonte e tudo. Mas eu vi pessoas saírem dessa aula... Eu conheço um empresário, um grande empresário, ele já é médio indo para grande, convivo com ele há muitos anos. Há anos eu tento explicar para ele o conceito de plataforma. Sim. Ele, como vem de uma cultura muito tradicional, não entendia. Ele saiu da aula do Gustavo transformado. E nossa estagiária, a Raquel, também foi com homenagem, ela saiu dessa aula, parecia que com o rosto brilhando, parecia uma lua. Abriu, né? Então, eu te devolver para isso, será que o jeito mineiro de fazer as coisas? Não sei. O que esse Zuckerberg mineiro tem que eu não conheço, eu não assisti aula, não. Sim. Eu acho que tanto ele quanto todos os outros, eu acho que JP, realmente... né, João Paulo? Sim, eu acho que realmente é comunicar. Eu acho que quando tem essa questão de levar o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer,
E educar o mercado sobre isso é muito mais simples, né? Então, acho que o que acontece é justamente isso, é levar o conhecimento. E Minas, realmente, acho que para a parte de tecnologia, ela teve esse grande desenvolvimento, é referência, né? Então, eu falo de Minas, como falo também de Santa Catarina, né? Floripa virou um grande centro também para a tecnologia, e isso abre espaço, né? Eu acho que a necessidade de estar num ambiente menor, como Minas, comparado com São Paulo, na BH e São Paulo, estar num ambiente menor te gera mais espaço, às vezes. São Paulo, ele te consome de 8 às 18, que talvez você não consegue nem parar para pensar numa... Né? Em Minas, você consegue ter o contato até com a natureza, você tem espaço aberto, você tem mais flexibilidade, você consegue tomar o cafezinho da tarde, você tem um horário para fazer um almoço com calma. Pô, tô trabalhando aqui, mas eu consigo almoçar e voltar. E isso você gera mais conexão, isso você gera mais tempo de troca, e nessa troca surgem ideias, e aí vai acontecendo. Então, acho que pode ser um dos fatores, também acredito que seja. E eu acho que base, né? Começa a criar e começa a despontar novos aí. Tem gente que comenta, né? Depois você vai falar a diferença de TI e inovação, né? Mas tem gente que comenta que também esse polo em BH começa a se desenvolver porque a mão de obra de TI no Rio de Janeiro é muito cara, né? Porque parece que é um centro. Mas antes da gente voltar para o seu próximo setênio, né? Eu nunca esqueço quando eu te vi voltando de Floripa pro evento da RD. E aí a gente se cruzou, eu fiquei com aquela sensação assim... Você só olhou para mim com uma cara assim... Você perdeu? E aí, para quem não conhece Floripa, do que nós estamos falando... O que você viveu outro dia que eu fiquei assim, como eu não fui nesse evento? Do que nós estamos falando? É o 6º ou 7º ano que eu vivo isso já, mas na verdade é o evento, é o RD Summit, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. Então, RD, que é um grande parceiro da Ultimarket, inclusive, e eles organizam esse evento e trazem, são 3 dias ali focados em falar sobre marketing de forma geral. Você fala de marketing, vendas, pós-vendas, enfim... Tem a parte de desenvolvimento humano também. Então, são várias frentes que eles trazem, criam as plenárias e desenvolvem esse conteúdo, com gente de renome participando disso. Então, são 3 dias de imersão ali, que você realmente sai dali renovado, com novas ideias. Particularmente, eu acho uma ótima época, porque setembro é época que a gente já está pensando, já está finalizando o planejamento do próximo ano, então você já volta batendo, é aquilo que a gente pensou, então vamos mudar a rota aqui, vamos fazer diferente ano que vem. Então é um evento que, como eu te disse, você perdeu, porque realmente para quem está no mundo digital, nessa frente aí de tecnologia, de marketing, participar faz sentido para conhecer o que tem de novo, né? Principalmente troca, né? E outro, acho que também, pós-pandemia, foi o primeiro ano que voltou o Summit, né? Foram 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Os últimos 2 anos foram digitais, então esse foi o primeiro ano que voltou pós-pandemia, então acho que também estava uma energia diferente das pessoas, finalmente voltamos a encontrar. Então, 12 mil pessoas ali respirando marketing digital e tecnologia 24 horas. Então, isso foi muito positivo. Fila, como diz o outro. Eu tô avisando que grande evento. Ano que vem talvez eu mude, que o meu evento anual assim, é o evento da Hotmart. Sim. Fire Festival. Exato, que é em BH, inclusive. Né? BH, só que eu não sei, o jeito que eu te vi dessa vez, eu não fui, porque eu até fui convidado, a Sinapse nós usamos RD já há alguns anos, né? Mas eu tava lá na famosa, pouca gente conhece, a gente chama de Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul. Sim. E, resumindo, perdi, né, Alexandre? Agora vamos... Mas tem todo ano, então. Tem outra. O fato da gente ter se conectado, de alguma forma, isso está chegando em mim, né? Sim, com certeza. Bom, como diz aqui em São Paulo, vamos voltar para a caminhada. Né? Nós falamos, então, do seu segundo setênio, 7 a 14. E agora? Um setênio importante, né? 14 a 21. O que você começa a destacar aí que nós temos que agora tentar entender da onde que isso tudo veio? Boa. Vou colocar aí já direto com meus 17 anos, que foi o período que eu fiz o intercâmbio. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, então foi uma grande experiência. Eu acho que foi um momento de estar sozinho, né? Outras épocas, foi uma época que não tinha... O e-mail estava sendo lançado, né? Já existia, mas poucas pessoas tinham e-mail. Eu lembro que para comunicar aqui no Brasil era carta mesmo, então mandava, voltava. Domingo era o dia de conversar no telefone, porque era muito caro fazer uma ligação internacional, enfim. Outra realidade, né? Mas não tinha web 1.0, não tinha aquela igual era... Já tinha. Então, foi logo no início, né? Então, bem no início. Então, poucas pessoas tinham e-mail. E-mail não era algo que todo mundo já tinha e-mail. Então, você mandava para um que compartilhava com o outro e tudo mais. Tal. Então, foi uma época... Mas foi uma época muito boa. Acho que foi uma grande experiência de vida. Acho que trouxe realmente
a independência e estar sozinho, né? Mesmo tendo todo mundo à sua volta e tudo mais, quando você está sozinho, fala, pô, eu sei viver sozinho, então eu consigo sobreviver. E com 17 anos, né? Então, a gente acha que já é o mais maduro do mundo. A gente é uma criança com 17 anos ainda, mas claro, já tem maturidade, mas realmente foi uma grande experiência. Tá. E aí, logo com a volta, faculdade, né? Cursinho que eu fiz logo quando eu voltei em agosto de 98. Pitágoras? Fiz um Pitágoras. E aí fiz 6 meses de cursinho e pronto, no fim do ano passei. Fiz vestibular, né? E aí passei, estava na dúvida ainda algumas opções, sempre com o lado de humanas presente. Então eu fiz publicidade e propaganda na PUC e passei. Fiz comércio exterior, né? Administração e comércio exterior na UNA e passei. E fiz direito na Milton Campos e não passei. Então, já eliminei direito, falei, pô, então já resolveu por mim aqui. E aí fiquei entre as duas para tomar a decisão. Na época, escolhi a administração comércio exterior. Tem uma referência, meu pai foi a primeira turma da UNA lá atrás. A UNA era outra UNA naquela época, né? Antes de ser comprada pelo Grupo Ânima, era uma universidade privada em Minas, então... tinha o Tomelin, que era o diretor, então era outro perfil de faculdade. Mas depois fala um pouquinho mais do seu pai, fico curioso. Sim. E aí tem... E aí escolhi a administração comércio exterior, então, primeiro porque eu achei que, na época, sendo bem sincero, falei, pô, voltei de intercâmbio, comércio exterior, chance de viajar o mundo inteiro, possibilidade de ter essa experiência fora do Brasil e tudo mais, tal. E administração, minha base, minha família toda é de administradores, então tem essa referência também. E a publicidade, para mim, foi, pô, é só fazer propaganda, é só criatividade e tal, e isso não vai dar dinheiro, pensava desse jeito, né? 18 anos de idade. Então, pronto. E aí entrei para administração, ótima escolha, inclusive. Não arrependo nada. Acho que, inclusive, a administração... conversando até com minha esposa esses dias num evento que teve no Santo Agostinho, que eu falei sobre profissões, e a gente falando justamente que a administração deveria estar em todas as cadeiras de faculdade, porque gerir alguma coisa, né, sendo empresário ou não, um médico tem que gerir um consultório, né, um dentista também tem, um psicólogo tem que também gerir, então ter essa gestão ela é importante. Então a administração me serviu como base, que era um dos meus objetivos de ser empresário, de ser empreendedor de alguma forma. E aí foi uma boa escolha, só que não teve como, né? O marketing apareceu, então a publicidade, não trabalho com publicidade, trabalho com marketing, que está mais na administração, mas a criatividade voltou e não me deixou aí, então... Pesou pra cá. Mas e o que você acha que ficou de influência do seu pai? Porque quando eu te conheci, eu falei assim, nossa, mas é um empresário já muito maduro. Será que essa história não começou lá com ele e você continuou, não? Porque são poucos setênios para aprender tão rápido, né? Exato, O que você acha? Acha que essa influência aqui, de alguma maneira, chegou em você? Sim. Como eu disse, por ser o mais novo da casa e com tanta distância, eu vivia conversas de trabalho na rotina, né? Então, era comum ir... minhas irmãs, meus cunhados, sempre mais velhos também já falando de trabalho, então aquilo para mim, entre eles conversando sobre trabalho, eu estava ali brincando e estava com aquilo entrando de alguma forma. Então tem referência do meu pai, claro, né? Ele sempre teve, ele foi empreendedor, contador, administrador também, e com um escritório de contabilidade, tinha uma livraria grande também em Contagem, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte, foi fundador do CDL, rotariano desde sempre, então assim, sempre teve esse lado de pessoas do mundo de negócio, eu sempre estive no meio de pessoas do mundo de negócio, e claro, ele como referência. E isso, claro, facilitou, né? E a gente cria uma referência, né? Não tem como. Então... Sabe o que me lembra? A história do Chico Buarque. Porque o Chico, tem um documentário dele antigo que mostra o seguinte, o Chico era menino e na casa dele estava Vinícius de Moraes. Então... aí, como diz o outro, não dá pra comparar. Exato. Mas antes da gente evoluir pro CTN, você sente que você nasceu velho? Você acha que você nasceu já... Porque tem umas pessoas que... Meu menino mais novo, eu dou pra ele, até pergunto, quantos anos você tem? De mental, uns 75. Ele tem que dizer, você acha que você nasceu velho? Não, acho que não. Não, né? Não foi o caso. Definitivamente, né? Não. Entendi. Nós já terminamos o CTN de 14 a 21. 14 a 21 anos. Então, paramos aonde? Fez a faculdade. Exato. E aí veio os 22 pra frente, que eu formei com 23, então então já nós entra somos nessa 21, nova fase. No nosso CTN. E aí foi entrar com a cabeça no trabalho, né? Então, minha experiência profissional nesse período aí, ela passou por... eu comecei
atendimento no SUS, né? O primeiro trabalho que eu fiz aí na faculdade já. Trabalhei com meu pai antes, né? Mas era apoiando na loja e no escritório. Mas na faculdade teve aí o trabalho de atendimento do SUS, teleatendimento, então, central de leitos. Da SUS. PBH? Exatamente. Da Prefeitura, não sei a sigla, da Prefeitura de Belo Horizonte. PBH. Alexandre, fala só um pouquinho, porque acho que as pessoas não têm noção da força que é o SUS da PBH. Porque nos lugares, claro que todo lugar tem problema, não estou negando isso, mas olha, eu fiquei alguns anos lá como responsável pela neurologia do que a gente chama de Centro de Especialidades Norte. Eu estava dentro de uma faculdade da Unifenas BH e toda referência de neurologia norte ia para lá, acho que 19 ou 20 unidades básicas de saúde. E quando você visita as unidades básicas de saúde, que tem médicos formados em mina de saúde da família e a coisa acontece, eu não sei. Para mim, a PBH, o SUS PBH, é referência global. Ou eu estou exagerando? Não, acho que eu trabalhei na central de leitos. Então, quando tinha uma situação de forma rápida, mas chegou no hospital um paciente do SUS, não tem espaço lá, ligava na central de leito, eu recebia essa ligação, eu e vários que trabalhavam lá. Recebia a informação de quem estava passando do estado médico, do estado do paciente, repassava para a central de internação, que buscava leito em outro hospital, passava para a central de ambulância, que mandava buscar no hospital 1 para mandar para o hospital 2. Então, olha só. Eu estava no início da cadeia ali, que era de receber a informação e repassar para a central buscar um leito para aquele paciente que chegou com caso de urgência. E pelas pessoas que trabalhavam, o trabalho sempre foi muito sério ali. Então, eu era novo, o pessoal que trabalhava era mais velho, e aí eu via que realmente quem estava ali, a preocupação com o ser humano. Então, chegava um paciente, pra gente é só um texto. É uma pessoa do outro lado falando, ele está com problema 1, 2, 3, 4, aconteceu isso, tal, e pronto. É só um texto. Só que realmente as pessoas que estavam ali, estavam preocupadas com aquele ser humano que estava ali e fazer o mais rápido possível para poder ter essa mudança de leito para então conseguir transferir o mais rápido para salvar a vida. Então acho que realmente o trabalho é muito bem feito, do que eu vivi de experiência lá, e tem as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas têm realmente uma preocupação com o ser humano, né, antes de qualquer coisa. Então acho que a gente se conhece há mais tempo. Sabe por quê? Nós estamos falando de você na PBH. Foi em 99, mais ou menos. Não, 99. Então acho que a gente se conhece há mais tempo. Por quê? Porque eu formei em 98 em medicina lá em Barbacena. Aí eu vim para fazer neurologia na Santa Casa de Belo Horizonte, 99, 2000. E aí, agora a gente pode falar, na época eu não podia contar para os chefes, né? Dava plantão para sobreviver e também ajudar meus dois irmãos a Raimo de família. E lá eu só conseguia plantão meu primeiro plantão foi no Odilon Beres, né? Mas onde eu trabalhava para valer, onde comecei minha carreira, foi na periferia em Santa Luzia, no plantão lá. E às vezes a gente pelejava com essa central de leitos. Será que eu tava ligando para você e não sabia? Se não bem assim. Que coisa da vida. Bom, evoluímos. Então, primeira experiência, então Prefeitura de Belo Horizonte SUS. E aí? Continua sua trajetória profissional. E aí disso surgiu. Aí, claro, não era minha área, porque era atendimento. Hoje, eu olho que para tudo que eu trabalhei, tudo é minha área. Né? Então, hoje eu aprendi a usar o telefone para comunicar. Então, isso hoje me ajuda profissionalmente, de certa forma. Mas, enfim, não era minha área de trabalho na época. Queria o comércio exterior, porque eu tinha entrado para administração com habilitação comércio exterior. Então, a ideia era o comércio exterior. E aí veio, nessa época, o Sebrae. Tá? E aí surgiu o Sebrae como uma oportunidade. Era atendimento balcão Sebrae, antigamente tinha, eu nem sei se tem isso mais, mas o que era o balcão Sebrae? Receber as pessoas que queriam montar um negócio e não sabiam o que fazer. Então a gente fazia aquele primeiro atendimento, uma grande escola, porque eu entendi sobre empresa ali, né? Todo o processo, como que tem imposto, o que você paga, o que você não paga, que tipo de imposto que é esse, qual que é aquele, o que você paga de folha de pagamento. Então a gente tinha que repassar isso para o atendimento. Para quem a gente atendia na época, então foi uma grande escola. Trabalhei muito com consultoria nessa época, né? Porque tinha o balcão Sebrae, que era atendimento júnior, e tinha os consultores, que aí era era um atendimento gratuito, e aí tinha os consultores, que era um serviço que era vendido pelo Sebrae. Então tinha os professores de faculdades, da PUC Federal, da UNA, que iam lá e faziam atendimento. Então, por exemplo, você quer montar uma padaria, eu quero pagar uma consultoria de marketing. Então, tinha um consultor de marketing. E nós, como consultores júniores, a gente podia participar dessa consultoria como ouvinte. E participei muito de consultoria de marketing. Falei, marketing é interessante realmente, já gostava e tal, e pronto. E aí, segui, foi um período de estágio, realmente um grande aprendizado. O Sebrae é uma grande escola.
E aí veio a oportunidade do comércio exterior. E aí, mas antes de chegar lá, eu devia ter te conhecido há mais tempo, estou sempre um passo atrás. Porque, para mim, o que mudou minha vida, e claro, de milhares de brasileiros, alguns meios não sabem o que eu vou falar agora, médico poucos conhecem, foi o Empretec, do Sebrae. Sensacional. Acho que eu fiz em 2011. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que assim, muita gente não sabe o que é o Empretec, eu não sabia. E teve uma coisa, Alexandre, que marcou demais a minha vida. Eu vou dar um spoiler do Empretec, quem estiver ouvindo, eu vou ter que lamentar. Me interessei pelo Empretec, eu não lembro quem indicou, e aí eu fiz uma avaliação com 2 psicólogas, que não entendi direito exatamente aquilo, tinha que preencher um formulário, o que você faria com serragem. Eu preenchi o formulário e fui conversar com essas 2 psicólogas, não sabia de nada. Exato. E depois, quando começa na semana do Empretec, eu vi que, na verdade, ali houve uma triagem para ver quem é empreendedor ou não, porque eu indiquei para outras pessoas que não foram selecionadas. Então, acho que é legal de você comentar isso, pensando um pouquinho aqui, depois de aprofundar na sua trajetória profissional. Vê se faz sentido o que eu vou falar. Parece que tem gente que nasceu para trabalhar numa instituição, ou seja promotor, professor, corporativo, a pessoa funciona bem numa grande corporação. Eu não estou lembrando agora o autor, eu acho que é um psiquiatra, mas depois eu vou dar o crédito. Segundo, empreendedor. Se quer resolver algum problema, é da padaria. Eu me identifico muito. Depois que eu criei uma metodologia para atender uma dor, empreendedor. O terceiro nível, que eu estou tentando entrar nele, mas é difícil demais, que é o empresário. E o quarto, que é Então, assim, o empreendedor quer resolver a dor, o empresário, a visão dele é empresa, ele despersonaliza. Eu não sei se seria o quarto estágio investidor, mas eu queria que você comentasse, porque eu sinto que no Brasil, não sei se é no mundo todo, não há essa orientação de, você falou isso no começo da entrevista, fazer o que gosta. Então, o que é o Empretec, o que é o Sebrae, como é que você pode ajudar as pessoas? Eu não fiz o Empretec, eu vendi Empretec. Então, lá no Balcão Sebrae era uma das... Quando a gente percebia o perfil de empreendedor, a gente direcionava, passava para o consultor e ele direcionava para o Empretec. Mas quem eu conheço, várias pessoas que fizeram, como você acabou de citar aí agora, é uma grande escola, né, uma imersão também que é muito bem feita e eu acho que sai de lá transformado. E até pessoas que hoje têm grandes negócios em BH que passaram e até hoje falam, o Empretec me ajudou muito lá atrás. E tem empresas hoje que são de faturamento milionários aí. Então, eu realmente vejo o Empretec como sendo uma boa escola para poder desenvolver, às vezes quem tem até o medo de dar o passo aí, de arriscar do que gosta de fazer. Eu comentei com vocês sobre essa feira de profissões do Colégio Santo Agostinho que eu participei recentemente, e aí nessa feira, uns 2 ou 3 vieram me procurar, falando, tinha vontade de trabalhar com isso, tal, com marketing e tal. E aí... No Colégio Santo Agostinho, eles chamaram profissionais... É uma feira de profissionais que eles chamaram vários profissionais para conversar com os alunos. Quantos profissionais? Tinham 8 ou 9 profissionais, se não me engano, cada um de uma área. E aí? E aí, os alunos chegavam e falavam, porque eu tinha vontade de ser... Uma delas, uma menina, inclusive, chegou e falou, eu tinha vontade de ser artista plástica, minha vontade é pintar. Eu falei, segue, né? Essa vontade é essa. Né? Quando você tá mais velho, você olha e fala, você pode fazer o que você gosta também. Lembrou da sua irmã, né? Também tem isso, que tem artista plástico em casa. Então, quando você olha, você percebe isso, que o Empretec, ele faz esse processo de encorajar a pessoa realmente a olhar o que ela tem e aquilo pode virar um negócio também. Às vezes a pessoa sempre associa fazer algo que ela gosta como lazer. E o lazer pode virar algo que pode te rentabilizar, te gerar algum tipo de conforto, algum retorno financeiro e tudo mais. Até alguém comentou isso recente nesse dia da feira lá, falando justamente que às vezes na cultura brasileira tem muito medo de ganhar dinheiro, né? Falar que você é rico, se você é rico, você ganhou dinheiro, você trabalha, você é empresário, não sei o quê, você é um vigarista. Porque você é empresário, ponto. E não, cara, ele pode... Ao contrário, né? Quem tá pintando o quadro ali, fazendo a sua arte, ele pode ser um grande empresário. Né? Ele pode ser um cara que tem ali e virar um negócio gigante e ser um grande artista. E não tem problema nenhum, né? Se ele tá ganhando com isso. Então, esse olhar do Empretec, ele traz isso um pouco de sair dessa informalidade, dessa preocupação com o que é pequeno e transformar em algo maior, né? E desfazer esse preconceito, né? Porque na medicina isso mudou completamente. O estereótipo que eu ouvia muito é o bom médico anda
de jaleco puído não liga para dinheiro. Empresário é vilão. Sim. E desfaz isso tudo. Um dia a gente tem que voltar aqui só para falar disso. Porque é muito importante isso que você tocou aqui do Colégio Santo Agostinho, da orientação profissional. Que falta nas escolas. Falta demais. Na verdade, eu acho que falta profissionais. Acho que falta tudo, mas falta profissionais também como você, às vezes alguma área. Nossa. Porque, às vezes, assim, nessa área marketing e venda, às vezes isso é confundido com Somebody Love, 171 e pessoas como você, consistente de carreira, não sei se é raro, mas faltam referência. Mas vamos continuar, como diz aqui na caminhada. E aí, qual foi o passo seguinte profissional? Depois que aí veio a ideia do comércio exterior, que eu queria trabalhar com comércio exterior e né, enxerguei lá que minha carreira seria no comércio exterior. E aí veio um estágio na GE. Então fui para a GE, não tem nem o que falar sobre a empresa, né? Excelente experiência. E trabalhei na área de importação. Então eu importava peça de locomotiva, né, para a locomotiva, ou reformava a locomotiva, ou construía a locomotiva e revendia ou devolvia para as empresas donas da locomotiva. Então, fiz esse processo todo durante um ano, um grande aprendizado de processo. Então, também, né, como eu digo, que tudo que eu passei profissionalmente eu aprendi e uso hoje, realmente eu uso hoje. Então, aprendi muito sobre processo, organização de documento, né, da importância de ter um processo de compra internacional, o que é um invoice, ou seja, que eu continuo usando isso hoje para vender para cliente fora do país. Invoice, não? O que é invoice então, mesmo? Porque não sabe o que é um invoice. É a nota fiscal. Quando você vende para fora, né, você tem que fazer emissão de uma invoice. Então, assim, são termos, coisas técnicas que acontecem ali na rotina que hoje eu utilizo. Mas na época... Mas, Alexandre, um recorte rápido, você vê como é o tamanho do buraco. Cara, quando a gente começou na Sinapse, quando ela se globalizou, tudo isso novo, né? E eu não sabia nada. Nada. Quer dizer, na Holanda a gente já tinha tido contato com quem invoice, mas vender para fora e receber no Brasil era tudo novidade. Nunca esqueço, não sei se o primeiro foi na Argentina, eu já não lembro mais. Mas olha, depois eu conto o caos, como diz em Minas com calma. Nós tivemos um problema uma vez para pagar um profissional que a gente contratou na Colômbia, que olha, foi caso assim, eu conversei com pessoas experientes que falavam para mim, então esse saber aqui pega todo mundo de... Meu caso, a gente cresce, não sabe nada disso e paga caro, né? Sim. Paga caro de não saber. São os riscos de negócio. Tomara que esse podcast aqui inspire essas pessoas. Mas aí continua, putz. E aí pronto. E aí eu vi que o comércio exterior não era minha área, né? Essa parte toda de processo, era muito burocrático o processo, ia muito você e a máquina ali, você tinha uma negociação ou outra, mas era muito fechado. E aí eu falei, pô, não é minha área. E aí foi quando eu assustei, foi, pô, escolhi o curso certo ou não. E aí pronto. Né, mantive conversa com meu pai e com minha mãe sobre isso. Pô, será que eu continuo, vou para publicidade ou não vou? E a publicidade batendo ali na cabeça ainda. E aí, falei, pô, você já está no meio do curso, continua, a administração não vai ser um problema para você, muito pelo contrário, complementa, depois você volta e faz de novo outra faculdade, ou busca uma especialização, enfim, vamos embora, seguir. E aí, da GE, apareceu para mim a Paranasa, que é uma construtora, uma grande construtora em Minas. E aí eu entrei como estagiário de marketing. Então foi a minha primeira entrada como marketing. Não tinha área de marketing. A Paranasa ela tem tanta área que é a Maio, que é a incorporadora para prédios residenciais, como tem também a construtora para grandes projetos. Então, um projeto Petrobras, coisas bem focado no B2B e grandes empreitadas. E para quem não sabe o que é B2B, né? Que é uma empresa vendendo para outra empresa. E aí, nesse processo todo, eu entrei para poder montar, não tinha área de marketing lá, eles trabalhavam só com agências, e 2 diretores comerciais me colocaram lá junto com os 2 diretores comerciais para poder estruturar uma área. Cara e coragem, fiz. Montei a área com eles lá, aprendi muito com eles, participava de negociação com eles de projeto da Petrobras e tudo mais, tal. Aí o olhar ainda brilhava, falei, pô, tem a Maio ali que vende um prédio legal, numa região legal, mas meu foco sempre foi... A vida profissional me levou pro lado da área de negócio corporativo mais do que varejo. E aí, aprendi muito, né? Estruturei, tive que aprender na força ali, na marra. Eles tinham grandes agências atendendo, isso também me ajudou muito, porque eu tive contato com as grandes agências de BH, tanto assessoria de imprensa, quanto de comunicação, quanto de arte mesmo. E aí comecei a entender o marketing, falei, pô, tô na minha área, descobri, é isso daqui. E já tinha essa referência, né, que eu citei da minha irmã que trabalhava com marketing, falei, pô, é isso daqui. Que ano foi isso, você lembra? 2003. 2003. E você acha, Alexandre,
Às vezes as pessoas fantasiam, pelo menos no meu caso, eu cito o dia que eu dei baixa no CRM. Às vezes as pessoas fantasiam que é um dia de epifania, né? Que é aquele dia, lembra? Não tô lembrado daquele que olhou pra maçã, a maçã caiu. Sim. E aí eu queria saber de você. Isso é assim, um dia, do nada, é processo, né? Não é uma coisa que acontece, foi durante 2003, ou foi uma coisa que foi assim, hoje eu descobri isso? Eu acho que é um processo. Tá. Eu acho que quando eu olho, né, a gente falou aí dos 14 anos, 15 anos, época de colégio, que foi, pô, criatividade tá solta, eu gosto de comunicar, eu gosto de estar inserido em coisas criativas, isso automaticamente já me trouxe, então eu já sabia de alguma certa forma lá. Quando eu entrei na faculdade, que eu fiz vestibular em publicidade e administração, então eu sabia que também tinha um lado da publicidade presente ali no que eu queria. Não te falo que teve um dia específico, mentiria se eu dissesse que sim para criar esse romantismo, mas não teve, mas eu saí, o processo ali me deixou muito claro. E no Sebrae já tinha me deixado isso muito claro, porque as consultorias de marketing que eu participava como ouvinte ali, aquilo eu falava, pô, o cara tá resolvendo um problema ali para uma pessoa que quer abrir um negócio e ele tá abrindo o horizonte dela ali de uma forma sensacional. Então isso para mim já mostrou. Tá. Então, com isso veio, e aí era um período de estágio, não tinha possibilidade de contratação lá, e na época de faculdade a realidade é essa, é um ano de estágio e pronto e tal. E aí terminou o estágio. E aí, quando terminou o estágio, automaticamente, no fim, faltando 2 meses, apareceu uma oportunidade, aí foi para a área de entretenimento, e aí eu virei gestor de marketing de um grande grupo de entretenimento de Minas, que está aqui em São Paulo também, que é o Clube Chalezinho. Chalezinho. Era uma vez o Chalezinho. Exatamente, que nasceu como Era uma vez o Chalezinho, exatamente. E depois, né, ainda tem aqui em São Paulo, são os 2 restaurantes que tem aqui, que é especializado em fondue, mas em BH, além dos restaurantes, eles têm também a parte de balada, tem parte de eventos, enfim, tem outras empresas associadas à área de entretenimento. E aí eu fiquei 3 anos ali, viver nesse mundo de entretenimento, que foi também uma grande escola para mim por relacionamento. Acho que tem esse lado, né? Falar noite, associar, pô, o cara vivia na balada ali. Era, porque meu trabalho era ali, mas era 24 horas, porque de dia você tinha que organizar para as coisas acontecerem, à noite acontecia. Mas foi um grande espaço de relacionamento. Então, conhecer pessoas, saber como interagir, saber como receber, porque você tem um restaurante, você tem uma balada, você tem que receber as pessoas. Então, como que você faz para ter esse cuidado e tudo mais? Os sócios lá me ensinaram muito sobre qualidade, né? Então, era a preocupação de, pô, a parede tem que pintar, se tiver suja de um dia para o outro, tem que limpar, porque o cliente não pode chegar amanhã à noite e estar com aquele rabisco preto na parede ali, porque está sujo. Cuidado, então, né? Exato, então tem que ter qualidade. Né? Na entrada lá no restaurante tinha um jardim e uma das coisas era o quê? Pô, as flores tem que estar bem cuidadas. Então tinha um pessoal que ia lá e cuidar, fazer manutenção das flores. Então, é a questão do detalhe para fazer a diferença para o cliente. Eu acho que a gente se encontrou de novo. Você deve ter frequentado lá com porque certeza. Nessa fase, nós estamos falando de 2003 até... Você ficou lá, você lembra? Mais ou menos 2005, 2006, mais ou menos. Nessa fase aqui, eu estava em BH, já casado com a Cláudia. A gente casou logo depois, terminou a residência. Eu fiz 99, 2000. 2001 a gente casou. Eu fiquei até 2003 antes de voltar para o mundo acadêmico. E eu lembro das idas no Chalezinho. A gente deve ter encontrado... Com certeza. Um incrível sistema. E BH é fácil, né, de se encontrar. E aí, só para a gente evoluir, talvez aqui você vivenciou a Web 2.0. Que 2004, mais ou menos, né? Mas ainda era bem... Era bem no início. Bem no início. Que foi 2004, ele vem começando no marco, né? Começa a 2.0. Exato. E aí, Alexandre, próximo passo profissional? Bom, e aí 2006, aí tive meu momento ali de decisão, que foi de empreender. Então ali eu falei, pô, vou empreender. É o que eu quero e tudo mais. Foi uma decisão difícil. Tá. Mas enfim, tomei a coragem e fui empreender com minha irmã. A gente abriu uma confecção de uniformes, também em BH. E aí fizemos um processo, criamos, estruturamos o negócio todo. Não deu certo, né? Um grande aprendizado. Eu estava com 27, mais ou menos. Finalzinho do CT, né? Exatamente, estava com 27. E aí foi um grande aprendizado, né? A construção de um negócio, porque além de pensar no negócio, foi construir realmente, né? O galpão, comprar máquina, fazer o processo, entender como que a costureira funciona, qual o tipo de linha como que ela trabalha, como que é o tipo de linha que funciona para determinar tecido. Então, me deu uma grande visão de que não é só abrir a porta e vender, né? Você tem que estruturar um negócio que tem um processo por trás que ele é muito maior. Então, foi uma grande escola também. E a pergunta que não quer calar, que é comum da startup.
teve a experiência de quebrar a primeira vez ou não foi o caso? Foi essa daí. Foi essa aí? Porque não tem jeito, né? Tem. A gente aprende isso no mundo startup. Não tem como pular, né? Estágio. Foi imaturo, porque realmente você é novo. Você está ali, você está acostumado a ser funcionário, e aí você tem que montar um negócio, aí por fim você tem que administrar uma coisa ali que é novo, mas... de novo, eu acho que foi realmente um grande aprendizado que eu precisava para ter isso. Eu acho que realmente foi muito positivo por esse lado. E aí, nesse período aí, foi quando eu voltei com Mariane, que é minha esposa, né? Então, foi em 2006 para 2007 também. Então, foi esse mesmo período. A gente namorou no colégio. E aí, depois, voltamos aqui nesse período. Ah, é? Então, vocês namoraram lá e encontraram depois? A gente namorou no segundo ano do Pitágoras e depois voltamos aqui em 2006, 2007. Que legal. O Pitágoras, para quem não conhece... na época, quando chega esse conceito fechou, né? Fechou? Fechou. Ele foi comprado, depois fechou. Mas foi uma grande referência, né? Minha esposa fez lá... Eu, aos 17 anos, perdi meu pai no acidente de carro do meu lado. Tá. E aí, eu não passei no vestibular de 17 para 18. Meu pai quebrou antes de morrer e tudo. E aí, para passar no vestibular, eu consegui um material do Pitágoras que a minha primeira namorada tinha usado. Sim. Aí eu apagava o material do Pitágoras para poder estudar. Não estou falando de vitimização, pelo contrário. Sim. E foi ótimo. Você falou de vontade. Minha esposa fez Pitágoras e tudo. Só que um grande conceito que eu fui aprender em Barbacena, né? Depois é um recorte legal de fazer. As pessoas me perguntam, você formou em quê? Eu formei em duas coisas. Médico e professor de cursinho. Porque o conceito cursinho do ângulo, ele chega lá, né? Bom, muita história. E aí, Alexandre, que interessante. Aí vocês voltam. Já mudou de setênio, não? Tá no 2006 para 2007. Aí tá quase mudando aí já. Já mudando? E aí encontra a Mariane. Aí foi trabalhar com o quê, então? E aí nessa época aí teve esse momento aí da vida pessoal, né? Considerando esse período de época, dessa fase da vida, com esse profissional aí que foi a quebra ali do negócio e retomar. Tá. E aí surgiu uma oportunidade também, de novo, por relacionamento puro. Que é um grande amigo hoje, que foi meu gestor nessa época, que me chamou para trabalhar na Prudential, que é, né, seguradora americana. E aí era o papel do Life Planner, que era, resumindo, um vendedor de seguro na época, né? Hoje a Prudential tem muito mais soluções associadas ao mercado financeiro, mas na época basicamente era o seguro, e aí era uma venda... Venda consultiva pura, né? É consultiva, era um B2C, porque você vende para a pessoa, mas você falava sobre o negócio quando você falava de proteção de patrimônio com base no seguro e tudo mais. E foi um grande aprendizado para mim comercial, porque foi a época que eu aprendi sobre como que é a estratégia comercial, principalmente pensando no modelo americano, né? Prudential, empresa americana. Então, o modelo de venda é aquele jeito americano do processo de a prospecção, que você faz uma comunicação, como que você tem um script para conversar no telefone, para tentar agendar uma reunião, agendou uma reunião, como que você vende, depois o processo de venda, e é tudo processo, né? Então, todo o processo ele é desenhado. Então, foi um grande aprendizado aí da área comercial. Então, fiz esse período aí de Prudential. E um comentário rápido, né, Alexandre? Para quem não sabe, né, as pessoas às vezes fantasiam a diferença de venda expositiva e consultiva, né? Então, para quem ainda não leu, todos os médicos do treinamento eu falo isso. Leu o Spin Selling, que é aquela grande pesquisa do Neil Rackman, psicólogo, que observa 25 mil visitas de alta performance e, vender uma rede na praia é venda expositiva. Negociação de preço. Venda consultiva é ultra complexo. Não chega... Vão chegar para a Azul e falar assim, vamos mudar sua frota de aviões? Trouxe um folder para você. Exato. De forma diferente. E aí, gente, só para você comentar ao final, eu fico impressionado com a Prudential, porque eu sou cliente hoje de Itaú Personalité, muita gente né? Sim. Imagino. E a Prudential está lá dentro, né? Sim. Então, algum comentário final da Prudential, porque que escolhem essa... Uma grande escola de venda, realmente Os produtos, eu também continuo cliente, fui, né, quando eu entrei, conheci, comprei, continuo até hoje, recomendo para todo mundo. O pessoal fala, o cara tá me ligando aqui porque quer vender seguro, eu falei, esquece o seguro. Tá. Primeiro que o brasileiro não tem a cultura de ter seguro, né? Acha que acontece com o vizinho, não acontece comigo. Então, você procura a família. Se tiver algum problema, eu vou na família. E esquece que às vezes o problema é maior do que a família consegue segurar. Então, exatamente.
Então, hoje eu indico para todo mundo e mantém, porque realmente é um produto fantástico. É consistente. Exatamente. E é consistente, com certeza. Já vi pessoas durante lá e depois recebendo o prêmio, né? Que a gente chama de prêmio, mas nem sei se é o melhor nome, mas quando tem um sinistro, a pessoa recebe o dinheiro, seja por falecimento ou por algum outro tipo de doença grave, por exemplo, por câncer, eu já vi uma pessoa recebendo dinheiro, isso ajudou no processo de tratamento. Então, assim, é realmente um negócio fantástico. E BH tem um prédio, não é? Tem vários, né? Tem vários prédios. Porque eles são as unidades, né? Então, são várias unidades e são as agências que eles chamam, e cada agência tem seu grupo de life planners ali. Mas é sensacional. E foi essa época aí de um ano, então realmente hoje minha base de venda, eu gosto muito da área comercial, tá aí da Prudential. E aí 2007, isso foi 2006 para 2007 mais ou menos ali, aí 2007 para 2008, aí também, né, uma empresa suíça chegou aqui, um amigo meu trouxe a operação para cá, foi o executivo, o CEO aqui, formou comigo na UNA até, e aí me convidou para poder trabalhar como o gestor de marketing da empresa. Então, foi onde eu entrei para o mercado de tecnologia na área de marketing. Peraí, mas esclarece um pouquinho, porque assim, talvez a gente deva esclarecer agora. Quando eu montei minha primeira startup, a primeira coisa que eu aprendi foi o glossário. Porque senão você começa a conversar com uma pessoa que não tem influência de... Quem não tem influência digital não consegue nem conversar. Sim. A pessoa começa a falar front-end, back-end, full stack, arquiteto de dados. E só para adquirir esse glossário, eu acho que hoje em dia muita gente não tem. E isso gera... tal como um dia quem não aprendeu inglês sofreu, hoje quem não tem... Só para conversar a fluência digital complica. Exato. Mas o que eu vejo é que às vezes as pessoas não sabem diferenciar TI de inovação. Então acho que é legal de você falar que agora, nessa experiência, você estava trabalhando... Na Software One. Software One. Isso. Esclarece para o público que não sabe a diferença dessas coisas. Software One é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa suíça, ela está no mundo inteiro. Tá. É uma das principais empresas de tecnologia do mundo. E a empresa ela faz o processo. No início, ela vendia a parte toda ela vendia software de um jeito simples, falando aqui. É uma venda de software, então todo mundo que usa o Office no escritório ou no servidor tem um Windows ali instalado. Enfim, ele vende software e aí tem um serviço que é implementar aquilo ali, né? Então, era uma empresa que fazia esse processo todo. Então, o foco sempre em olhar para a empresa e sempre focado no negócio. E eu entrei como o profissional de marketing para poder ajudar a trazer a operação para o Brasil, tá? Então, foi um período ali também... Escola, hein? Foi grande escola. Aí foi contato com grandes fabricantes, então realmente hoje, pelo que eu vivo na Ultimarket, tem uma grande influência de lá, pela parte da tecnologia. E a Ultimarket surge como? Em 2012. 2012? E aí nós já estamos no setênio 28 a 35, exato, provavelmente. E aí conta essa história. Então, como é que é esse momento? Porque esse momento é muito importante, né? Automarket. E acho que é legal de explicar para quem não conhece o que é automarket, né? E aí veio esse período todo e aí veio de novo a vontade ali do empreender. Bateu de novo, foi, e aí foi por coincidência, né? Eu tive um encontro com a Ana, que é a fundadora da Ultimarket em Portugal, tá? Então a Ultimarket ela nasceu em Portugal em 2007, inclusive. E aí em 2012 a gente se conheceu e aí veio eu tenho interesse de levar para o Brasil, eu tenho interesse de empreender, e aí a gente viu ali que fazia sentido começar um negócio. Então a gente começou a Ultimarket. Coincidência não, né? Tudo bem. Aí cada um chama de serendipidade. Eu adoro o conceito de economia comportamental, que começa a lidar de outra forma, mas a última coisa que você assistiu é coincidência, né? Exatamente. E aí, então aí nasce a Ultimarketing. Nasce a Ultimarketing, que é uma agência de marketing especializada no segmento de tecnologia. Ou seja, criar estratégias de marketing para o mercado de tecnologia, para empresas de tecnologia. Quando nasceu em 2012, a nossa base sempre foi conteúdo, trabalhar estratégias de conteúdo. E aí, 2012, 2013 e 2014, sempre com olhar para vendas, tá? Então, a gente produzia conteúdo de marketing, PPT, folder, datasheet, site, rede social, ainda estava... O digital, ele existia, mas ainda era muito pouco ainda. Mas para ajudar o time... O Web 2.5. Ajudar o time comercial a vender. Nosso foco sempre foi esse. Marketing com apoio ao time de vendas, integrado ao time de vendas. E aí, 2013 para 2014, a gente começou a ver que realmente tinha
mudança, RD crescendo já, HubSpot também já presente. E aí a gente aproximou da RD. E aí foi quando a gente virou parceiro da RD e a Outmarketing virou empresa de marketing digital 100% em 2014. Eu tô sempre um passo atrás de você. Porque quando eu fui ao primeiro Fire Festival, o primeiro que eu frequentei foi de 2018. Na época, eu tive uma oportunidade incrível de conhecer o eMedicina, uma empresa, uma startup do Rafael, um oftalmo. E foi para mim como meio nascer de novo. Eu não sabia o que era Hotmart, eu estava em Belo Horizonte por acaso, eu não sei porque eu fui nesse evento, no Palácio das Artes. E aí, depois que eu vi, eu tomei uma decisão. Foi bom para aprender, mas em vez de escolher a RD, eu escolhi a HubSpot. Me dei mal, Alexandre? O que você acha? Não, de forma alguma. Uma grande ferramenta. Para quem não sabe o que é HubSpot, o que é RD Station, acho que era legal de ser... O que é RD? O que é mail shipping? Porque muita gente não sabe o que é isso. Hoje o marketing, quando a gente fala de marketing digital, ele precisa de ter tecnologias por trás. Né? Então ele tem a necessidade de ter alguma ferramenta por trás, ou uma plataforma, aí cada um escolhe o nome que quiser, mas é uma tecnologia por trás para fazer com que as coisas aconteçam. O RD, o HubSpot, o MailChimp são ferramentas que elas fazem um processo de automação do marketing, que é o quê? Se vocês, né, quem não está envolvido no mundo do marketing, pesquisar no Google aí o funil de marketing, o inbound marketing, vai ver que existe uma estratégia toda de atrair um potencial cliente para o seu site. Quando ele chega no seu site, você vai converter aquele potencial cliente e aí você comunica e educa aquele cliente até ele virar uma oportunidade para o seu time comercial vender. Então, esse processo todo é feito com uma tecnologia por trás. E o RD faz isso, o HubSpot faz isso, o MailChimp faz menos um pouco, que ele está num pedaço só desse processo. Mas HubSpot, HubSpot, RD, SharpSpring são ferramentas que fazem isso daí de forma completa. Salesforce também faz isso. Eu já fui Salesforce, já fui HubSpot e virei RD já há alguns anos. Eu te contei agora há pouco, quando a gente estava se preparando. Eu tomei a decisão de sair da operação da Synapse, porque eu vi uma reunião um dia de um líder com uma estagiária. Eu falei, putz, eu acho que eu ajudo mais em outras áreas do que aqui. Mas, numa reunião dessa semana com a RD, uma pessoa do meu time, um líder, virou para mim e falou assim: Ari, o caso é grave. O caso é grave. Se você não tomar uma atitude aqui agora, porque ele falou assim pra mim, a RD acima de tudo, além da consistência que ela entrega para mim hoje de ferramenta tecnológica, esse cuidado com o cliente, essas reuniões... Houve uma reunião terça-feira que foi divisora de água, que é muito essa missão, né, Alexandre? Ou seja, como é que eu vou estruturar um departamento de marketing inteiro dentro de casa, pensando nas camadas tecnológicas, né? Mas eu te devolvo, felizmente a gente vai ter caminhando por fim. A Outmarketing começa a viver isso tudo. Eu também queria saber, não sei se vai dar tempo agora você falar, mas parece que pós-RD que você veio esse ano, etc., você está olhando para um futuro aí que você já vai começar a trazer coisas diferentes, né? Como diz em Minas, oncotô para oncovô. Eu acho que o olhar para frente ele sempre existiu, né? Então, acho que alguns momentos nos trazem certezas do que a gente tinha dúvida. Às vezes, vou, não tem coragem, você escuta e fala, tem que ir, vou arriscar e pronto. Então, realmente é um momento agora que eu acho que a empresa está vivendo uma transformação, que a gente faz o marketing para empresas de tecnologia, né? E a gente tem esse olhar da tecnologia muito claro. Para a gente é muito simples falar de tecnologia e entender as tecnologias que atuam dentro da área de marketing e da área de vendas. Então, hoje a gente migra um processo que a gente mantém o que a gente faz muito bem, que é a estratégia de inbound, fazer marketing digital para as empresas, né, para o mercado B2B. Mas fala devagarzinho aqueles 4 que você já faz. Acho que é muito legal quando eu vejo o selo da Outmarketing. Como é que é? Você já faz coisas que vocês já fazem hoje e coisas que você está olhando. Dentro da estratégia de marketing digital, a gente faz inbound marketing, faz ABM, a gente faz marketing de conteúdo, né? Então, a gente faz todo esse processo de comunicação focado no digital. Influenciador digital, a gente desenvolve processo para influenciador digital corporativo. Então, tudo associado à comunicação. Depois eu vou botar para a audiência aqui um glossário para entender essas coisas, tá? Porque... E tem Google. Google responde. Isso é fácil. E até um ponto importante é isso. Esse linguajar já é comum para qualquer profissional. Não deve ser mais surpresa para os profissionais esse tipo de assunto, porque
a estratégia digital ela faz parte de qualquer tipo de negócio hoje. Né? Então, é importante ter isso. Alexandre, mas eu não sei não. É mineirice, né? Eu acho que o marketing contemporâneo, que não tem essa história de marketing digital e físico, marketing contemporâneo, infelizmente eu vejo em São Paulo muitas pessoas que sofrem do efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger perguntou para os alunos depois de uma prova: você acha que você sabe a matéria? E as piores notas disseram que sim, eu acho que eu sei. Ora, se você soubesse quão complexo é, você saberia que não sabe. Eu não posso falar ainda da iniciativa que a gente está montando, mas nosso diagnóstico do marketing da indústria farmacêutica, que eu estou há muitos anos nesse rolê, é que muita gente não tem ainda ciência de que não sabe. Sim. Então, continua aí. Mas tem cada vez mais... Está desenvolvendo. Sim. Porque eu acho que a transformação, o que a gente viveu aí em 2020... Tá. As empresas e os profissionais tiveram que migrar para o mundo digital. Eu concordo, marketing é um só. Dentro de uma estratégia de marketing, você tem um marketing que é para evento, que é presencial, você tem um evento digital. Você tem uma estratégia de marketing digital. Isso realmente, marketing digital existe. É uma estratégia de marketing dentro de uma camada maior de marketing como um todo. Né? Você faz um planejamento de marketing, lá dentro é um marketing digital. Ele não é sozinho. Mas, então as empresas tiveram que migrar para esse lado digital. E por isso que eu acho que popularizou, vou usar essa palavra, mas ele popularizou realmente. Ficou mais comum para as pessoas alguns termos associados à tecnologia e marketing que antes realmente eu achava que era mais difícil. Então hoje as pessoas entendem um pouco mais sobre isso. Claro que é muito mais profundo, né? Por isso que existem os profissionais de marketing, por isso que existem as agências de marketing que vão estudar a fundo o que precisa. Por isso que tem médico, tem tudo essa spoiler. Agora eu tô colhendo dado. Exato, você entende sobre alguma doença, mas quem vai saber sobre aquilo é um médico, né? Eu tô ajudando uma pessoa, um doutorando agora em neuromarketing da SPM. Você conheceu o Giba, professor Gilberto. Tomara que você vire professor em breve, que a gente precisa ser professor. Mas aí eu vou voltar para você, porque então, do Oncotô para Oncovô, o que vocês estão olhando? E aí é isso, eu acho que esse olhar para a tecnologia, para as áreas de marketing e vendas, porque realmente a transformação digital, que é uma empresa sair de um processo que ele é totalmente presencial, analógico, para um lado digital, as áreas de marketing e vendas, aí eu concordo 100% com você, elas ainda não estão nesse momento. Elas às vezes têm várias tecnologias, eu tenho RD, aí eu tenho o MLabs que cuida da minha rede social, aí eu tenho o MailChimp que faz igual o RD para jogar e-mail, mas eu uso para cá, e aí eu tenho outra ferramenta aqui. Tá aquele mundo de tecnologia ali, mas não existe uma estratégia por trás. E por que você não integra isso tudo? Por que não existe uma tecnologia que você pode centralizar isso? O marketing conversacional ele veio com muita força agora, já existia, né? Já estava forte, mas ficou cada vez mais forte, está ficando cada vez mais forte. O WhatsApp, né? Com as novidades aí que a própria Meta aí, Facebook, o antigo Facebook tem colocado do WhatsApp. Então, você vai conseguir comercializar e pagar pelo WhatsApp. Ou seja, você começa a criar outras estratégias que facilitam. Então, a tecnologia ela vai estar cada vez mais presente. E, para isso, é entender a jornada do seu cliente. Então, a partir do momento como que ele resolve um problema, né, e ele vai procurar por aquela solução de problema e ele vai encontrar a sua empresa, porque você tem conteúdo sobre aquele problema, e a partir dali, como que ele vai andar, não é uma linha linear, não é uma trajetória linear, ele sobe, desce, até ele tomar a decisão de querer falar com a sua empresa para poder resolver aquele problema. Porque antes dele pedir para falar com a sua empresa, ele já pesquisou a sua e mais outras várias empresas. E aí ele já sabe com quem que ele quer falar. E a tecnologia te ajuda a trazer esse potencial cliente. Né? Mas isso é acessível, assim... Eu queria que você comentasse, caminhando para o fim, talvez aí trazer uma coisa de esperança e tudo. E o pequeno empreendedor? Ele vai ter acesso a essas coisas? O RD é uma ótima ferramenta para o pequeno. É pequeno, né? É uma ótima ferramenta. Ele tem um custo muito bom, né? O preço dele... O preço é ótimo. O que ele entrega de valor é gigante. É gigante. Ele realmente resolve o problema de marketing digital e inbound marketing para as empresas de tecnologia. Não de tecnologia, mas qualquer empresa. Varejo, né? Quem entra no site da RD lá tem vários casos de sucesso. Assim, então, pequeno e médio se resolve com a RD. O HubSpot ele começa a ser uma ferramenta mais robusta. Então, quando você fala de grandes empresas, aí você trabalha um HubSpot que ele tem uma integração muito maior entre marketing, vendas e pós-venda. Porque a parte de serviço você consegue fazer pelo HubSpot também. No meu mercado, né? Depois você vai ter que vir no próximo podcast até fazer o merchan aqui já de uma vez por consciência digital. Boa. Que aí é uma coisa muito técnica, né? Quando eu falo que, entre aspas, eu me dei mal com a Hub, é porque eu vi em 2020, vivenciei aquela frase lá que se você não tem mais de 30 anos, é de São Paulo, não conhece marca digital, putz, claro que a frase é feita, e eu vi muitas empresas do meu mercado. No mercado ele é muito inovador. Quer dizer, eu estou em vários mercados, né? Sim. Mas o mercado da indústria farmacêutica, ele é muito inovador em termos de P&D. Na verdade, quem vai salvar...
Quando eu fui fazer marketing na Holanda, o professor perguntou assim, o Stefano, o que vocês acham da indústria farmacêutica? 2015. Todo mundo, horrível. Ele fez a segunda pergunta. E o que vocês acham que vai acontecer se tivermos uma epidemia? Agora ela ficou legal. Então, as pessoas não vão na profundidade, né? E essa indústria, apesar de ser inovadora do produto, do ponto de vista organizacional, é muito tradicional. Sim. E eu vi em 2020 a HubSpot se associar a grandes empresas e trazer muita coisa boa. E aí, Alexandre, a RD para o pequeno... e para o grande também. Grandes empresas utilizam a RD Mas também. E a Outmarket? E você? É acessível para quem? Para o mercado tecnologia é a nossa base, né? Mas o mercado B2B é o mercado que a gente atua. Então, a gente tem conhecimento em formas de venda de empresas para empresas. Tá. Existe um termo que são vendas complexas, né? Quando a gente fala de B2B, porque uma venda de uma rede na praia é uma venda por impulso. Né? Você está ali sentado, gostei, quero comprar e pronto. Estou lá no posto de loja de conveniência, compro uma bala por impulso. Mas você não compra um software por impulso. Então é uma venda complexa porque ela tem várias etapas ali. Então a Outmarket ela foca nesse mercado que trabalha com venda complexas, tecnologia ou B2B. Então a gente está nesse cenário fazendo a estratégia de marketing e agora implementando soluções de tecnologia, né? O que vai acontecer com toda empresa, que toda empresa vai virar uma empresa de tecnologia de alguma forma. A gente já está virando uma empresa de tecnologia que é oferecer a tecnologia com serviço para o mercado, focado em marketing, vendas e pós-vendas. Maravilhoso, uai. Como diz em Minas, esse aqui dá papo para muito pão de queijo, café. Só faltou pão de queijo e café. Eu vou pedir para você deixar aí suas últimas palavras. Incrível. Dessa vez eu não espero ficar um passo atrás, né? Porque a gente se encontrou. Você nunca dá um passo atrás. Que isso. E eu acho que, para quem não conhece tudo, como dizem BH e tudo, vale a pena assistir o Som na Faixa, série do Netflix, que conta a biografia do Spotify. Sim. Porque as pessoas, às vezes, é um negócio de entretenimento, você pode ver com calma na sua casa. Exato. E dá para entender um pouco da cena, né? Então, Alexandre, pedi para você deixar aí sua última mensagem, o que você quer deixar para depois a gente fechar. Acho que isso aqui vai ajudar muita gente. Sim, eu acho que o principal é realmente pensando em profissionais. Eu falei isso aí agora que as pessoas já estão entendendo, mais profissionais entendem mais sobre o digital, sobre a tecnologia. Se não, procurem isso. Acho que realmente é uma tendência. O conhecer de tecnologia. A tecnologia está cada vez mais fazendo parte da nossa rotina, né? Sem a gente perceber. A gente utiliza a tecnologia o tempo inteiro. Então, os profissionais que buscarem isso, se quiserem entender um pouco mais disso, acho que ganham alguns passos à frente aí de outros na concorrência, seja de um emprego ou seja de um negócio. Então, ter esse olhar para a tecnologia e buscar conhecimento. Né? Então, também acho que é o principal aí. E, mais uma vez, te agradecer aí pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aí para poder trazer um pouco da minha história. Ai, que isso. Olha, bom, a vocês que ouviram hoje esse episódio, acho que ficou clara a ampliação de consciência. Apesar da turma aí estar à distância, a gente está ligado por sinapses de silício, né? E eu não tenho dúvida que a sua presença aqui ampliou muito a consciência de muita gente. Super obrigado. Pessoal de casa que nos ouve nas plataformas, mais um episódio. Obrigado demais, Alexandre. Obrigado a todo mundo que está envolvido. E ampliar a consciência é talvez um dos fenômenos físico-químicos, espirituais, não sei, mais interessantes do mundo. Einstein já dizia isso. Tomara que esse episódio de hoje tenha te ajudado a ampliar a sua consciência. E se você achou que faz sentido, curtiu, etc., compartilha com todo mundo, porque essa mensagem pode ajudar muita gente. Tudo de bom. Obrigado.